Olá, tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Narcisista é mentiroso patológico. Mas por que a vítima acredita se tudo que o narcisista fala é mentira? Olha só, antes de eu entrar no tema, já vai ali, já clica no maisinho, já segue a página ali, já se inscreve para sempre que tiver um conteúdo novo, você receber a informação de que tem um conteúdo novo, né? Deixa eu dizer para vocês assim, às vezes você pega 10, 12 vídeos de conteúdos meu, e você diz que eu estou falando da mesma pessoa. Exatamente. É porque estou seccionando o narcisista em atitudes, em módulos de atitudes. Mas um só narcisista, ele pode somar isso tudo. Se for um narcisista grau 10, ele soma tudo que eu falo. Mas se for um narcisista com um grau 9, um grau 8, um grau 7, ele vai somando só algumas partes do que eu falo. Mas tudo que eu falo praticamente se encaixa a uma única pessoa, porque é o narcisista, homem ou mulher. Muito bem. Por que que a vítima tem a tendência de acreditar nas mentiras do narcisista? E que são mentiras às vezes deslavadas, mentiras assim astronômicas. E mesmo assim a vítima acredita. Porque o narcisista, ele entra no personagem da mentira. Ele mente, mas ele se posiciona nessa mentira que para ele isso é verdade. Então quando ele fala, ele não fica nem vermelho, ele não tem vergonha de mentir. Porque ele entra no personagem que ele criou da mentira. 2 casos que eu vou passar para vocês. Um narcisista que mentiu que era médico. E, cara, ele tinha todo o figurino de médico, tinha os aparelhos de médico, uma vida estabilizada como alguém que ganha um valor, como alguém que trabalha com medicina, como médico. E esse narcisista, ele sempre falava para as vítimas dele que ele tirava plantão. Então ele era plantonista. E quando ele estava no plantão, ele desligava o celular para não ser incomodado no plantão, para não atrapalhar, atender às vezes um paciente de pronto-socorro, um paciente de emergência e tudo mais. Então naquele período do plantão, não adiantava a vítima querer falar com o narcisista, porque ele estaria de serviço e ele não atenderia o celular. E ele nunca fazia plantão num único hospital, então ele sempre, até inclusive em hospitais de outra cidade, não, essa semana eu tenho que ir para tal lugar, fazer plantão lá no hospital. Qual hospital? Ainda não sei, vou ter que chegar lá para ver. E a vítima acredita, mas por que a vítima acredita? Porque nós temos a tendência de primeiro dar crédito, depois desconfiar. Para desconfiar tem que acontecer, tem que cair a máscara, tem que alguém começar a falar, olha, é mentira, olha, ele não é médico, ele não faz plantão lá, né? Os médicos lá eu conheço, lá não existe nenhum médico tal, e olha que ele está te mentindo, na cidade não, na cidade só tem um hospital, ou só tem 2 hospitais, e eu conheço os médicos lá do hospital, e aí que a vítima vai começar a querer abrir o olho e pensar. Mas essa pessoa se manteve muito tempo falando que era médico e que fazia plantões. Sabe qual que eram os plantões dele? Ele tinha uma grade de senhoras mais de idade, aí, uns 60 anos para cima, que pagavam para ele por programa. Na verdade, ele era um garoto de programa que atendia senhoras mais velhas, de 60 anos para cima. As senhoras, às vezes viúvas, ou sei lá o que, não vem ao caso aqui, pagavam para ele passar, às vezes, à noite ou só ir lá e fazer um programa com aquela senhora, né? Senhoras, às vezes, sozinhas e tal. Ah, mas será que existe isso? Oh, se existe. E muito. Então, essas senhoras pagavam para ele, né? Um jovem bem apresentado, de uns 35 anos de idade, bem apresentado, bem arrumadinho, bonito, né? E pagando de médico, mas o salário dele, que representava um salário de medicina, vinha dos programas que ele fazia com essas senhoras de idade, que ele atendia a elas por
dinheiro. Então, cada noite que ele passava com essas senhoras era em torno de 800 a R$ 1.000. Ah, ó, que você está falando isso da boca para fora? Não, isso são casos apurados, tá? E aí, se você for comentar, você vai ver que talvez você até conhece casos assim, ou, né, no celular aí de um ex-narcisista seu, devia ter um monte de contato de senhoras mais velhas, então esse era o sustento do seu ex-narcisista aí, tá bom? Ele só não pagava de médico, mas pagava de motorista de aplicativo, que ia fazer plantão no aplicativo, pagava de vendedor autônomo, que tinha que viajar, passar a noite ali na cidade vizinha, e coisas assim. Mas a gente acredita, né? A vítima acredita no que o narcisista fala, naquele personagem que ele criou, porque sempre tem uma certa coerência, e você não quer ir lá no hospital ver se o cara está trabalhando. Você não quer ir lá no Uber, chamar o cara no Uber para ver se ele está trabalhando. Você não quer invadir o espaço do outro, porque você tem respeito. E é nisso que o narcisista aposta quando ele mente. Como você é uma pessoa que tem respeito, como você é uma pessoa que acredita na verdade, como você fala a verdade, como você é honesto, honesta, como você é justo, uma pessoa que gosta das coisas certas, né? Você acredita no personagem que o narcisista criou. E aí você, inclusive, dá ênfase, não, porque eu estou namorando um médico, tá? E aí por diante. Dentro dessas situações, só que como ele consegue captar um dinheiro razoável fora, você acaba acreditando que esse salário vem da, então, medicina, né? Mas na verdade ele é só um gigolô. Mas para todos os efeitos, diante da família e de todos a quem você apresenta, ele é o doutor fulano. Também uma outra situação, uma mulher narcisista que falava, casada, que falava que era cuidadora de idosos. Tá? Então ela, lá de vez em quando, achava um idoso para cuidar, mas não cuidava de idosos, ela fazia programa. Então, quando ela ia para os programas, ela ia passar a noite cuidando do senhor ou da senhorinha idosa, adoentado, acamado, que ela ficava lá naquele lugar para cuidar lá do fulano e ciclano idosa. Uma situação dessas, houve uma narcisista que namorou com um homem por 6 meses, ela sendo casada, né? E a profissão que ela justificou para o namorado é cuidadora de idosos. Então, em casa, ela era cuidadora de idosos, trazia o dinheiro dos programas. Bom, então, se ela está trabalhando como cuidador de idosos, está tendo dinheiro, é um trabalho. E pegava alguns namorados que ela tinha fora dos programas, namorados mais fixos, que ela também era cuidadora de idoso. Então, quando ela tinha que atender algum programa, ou quando ela tinha que ficar em casa para justificar ao marido que ela também ficava em casa, ela estava de plantão na casa de algum dos idosos que ela cuidava. Depois, para essa pessoa que consultou comigo, depois a máscara caiu, mas ela continuou sendo o que é, porque ele não fez aquele estardalho, né? Não estragou, ele só bloqueou, se afastou, deixou que ela siga a vida dela mentindo, vivendo essa mentira com quem quer que queira acreditar nela. Então, olha, às vezes eu contando essa história para vocês vão dizer assim, não é possível. Quando se trata de narcisista, isso ainda é pouco, tá? Porque o narcisista, ele tem muito modus operandi, desde que ele tire seu próprio benefício. O narcisista, ele quer ter vida boa, ele quer ter dinheiro, ele quer ter uma posição social, e nem que ele tenha que inventar um personagem ou mentir sobre tudo sobre ele vai fazer. Pense nisso. Veja se você não conhece alguém ou já não passou por uma experiência parecida com essa. Aí depois conta para nós aí nos comentários, ok?